Presidente, como eu fui citado, eu peço um minuto para poder responder a citação. Deputado... Foi citado nominalmente. Não foi citado, não. Foi Foi citado, citado, do não. requerimento. Foi citado, não. Ele foi citado nominalmente. enquanto autor do requerimento. Se a carapuça Foi serviu... citado nominalmente. Aqui quem foi agredido foi a deputada Carol. O regime... Porque Deus amaldiçoou um filho de Noé, porque ele cometeu algum pecado e esse teria dado origem aos povos africanos, de que, sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. É importante que esse senso ético, que esse senso... O tempo de liderança agora é com a palavra deputada Carol D'Artora, por gentileza. Muito obrigada. Quero usar esse tempo aqui na Comissão de Educação para falar da importância de termos aprovado aqui o requerimento para a realização da visita técnica no Centro de Educação Integral Maestro Bento Mussurunga, em Curitiba, e também a visita técnica na Escola Estadual Lamen Lins, uma escola também em Curitiba, porque para além das discussões midiáticas, as discussões extremistas, a gente tem um papel aqui que é promover a educação pública de qualidade. Então, também quero falar da importância da aprovação do requerimento para a realização de uma audiência pública para debater a Lei 10.639 de 2003 e os desafios para a efetivação do ensino de História da África e dos africanos, essa política que completa 20 anos. Então, a importância da gente ter essa audiência para debater esse tema tão relevante, tão importante para a nossa sociedade, para o nosso país. E aqui quero falar, infelizmente, do requerimento que foi proposto pelo deputado Gustavo Gayer, uma moção de repúdio contra um professor de história, uma moção de repúdio em consequência de uma alegação de uma denúncia de proselitismo religioso numa escola de educação básica em Santa Catarina. Quero dizer primeiro que a liberdade de cátedra é prevista na Lei de Diretrizes e Bases. A liberdade de cátedra fundamenta a educação. Então, isso protege, ou deveria proteger, os nossos professores em sala de aula, para que possam exercer aquilo que é a sua tarefa, aquilo que é o seu dever, como, por exemplo, promover conteúdos históricos. É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que, sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. É importante que esse senso ético, que esse senso do que são os valores que a gente deseja, seja colocado em sala de aula, e o professor deve estar protegido com a sua liberdade de cátedra para promover os conteúdos históricos. Depois, é muito importante que o professor em sala de aula possa promover e falar da garantia de direitos sociais. Não é possível que a direita evangélica extremista, que prega todo dia que o homem não pode ser superior à mulher, que os negros são amaldiçoados porque vieram da África, porque Deus amaldiçoou um filho de Noé, porque ele cometeu algum pecado e esse teria dado origem aos povos africanos, e por isso os povos africanos e as pessoas negras são amaldiçoadas de antemão quando chegam em suas igrejas. Isso não pode continuar. Isso é o que faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade racista, machista e homofóbica. Então não é possível que essas discussões invertidas, que desvalorizam o papel do professor em sala de aula, que uma comissão de educação se coloque de forma desproporcional para atacar uma das profissões que é a profissão mais importante do nosso país, uma categoria que é desvalorizada até hoje, uma categoria que até hoje é uma categoria que adoece porque não tem o seu valor e não é olhada dentro daquilo que é a sua função, que é a importância de formar essa sociedade, de formar a sociedade que queremos, livre de violência, livre de extremismo, livre de ignorância e livre de alienação religiosa. Muito obrigada. Com a palavra, deputado Pedro Campos.
Presidente, como eu fui citado, eu peço um minuto para poder responder a citação. Deputado... Foi citado nominalmente. Não foi citado, não. Foi citado do requerimento. Foi citado, não. Ele foi citado enquanto autor do requerimento. Se a carapuça serviu... Foi citado nominalmente. Aqui quem foi agredida foi a deputada Carol. O regimento interno é claro, Com presidente. Quando o deputado eu te darei um minuto, mas após a fala do Pedro Campos, após a votação. Com a palavra, deputado Pedro Campos. E logo após estaremos para a votação. Por gentileza, deputado Pedro Campos. Presidente, só uma coisa, eu me inscrevi como líder do PSOL, presidente. Acho que a delegação deve ter chegado a Vossa Excelência. E a segunda... Presidente. É porque ainda está com a deputada Samia Bonfim, mas eu vou verificar aqui. Deputado Pedro Campos, com a palavra, por gentileza. Presidente, eu ouvi atentamente a defesa do deputado Gustavo Gaia em relação ao requerimento que foi colocado. Em nenhum momento o nobre deputado Gustavo Gaia citou o professor ou citou qualquer ato concreto que o professor tenha cometido. Isso está claro que é uma moção que primeiro errada porque ela é uma moção que é colocada contra uma pessoa especificamente e reduz o tamanho, a dimensão dessa Comissão de Educação. E depois ela mostra a verdade por trás dessa moção de repúdio. Na verdade, é uma moção aos professores, a liberdade de discussão dentro da sala de aula, de apresentação de contraditório, de debater a história, que é necessário ser feito dentro da sala de aula. Então fica claro que isso aqui é uma tentativa de interditar o debate dentro da educação e de demonizar os professores, demonizar a educação dentro de um projeto que muitas vezes deseja até tirar o aluno da sala de aula e colocar o aluno na sua casa para estar aprendendo ou para não estar aprendendo e formando mais uma nova geração de analfabetos que infelizmente esse país teve por não dar acesso a uma educação pública de qualidade. A gente tem, isso é fato, deputado Gustavo Gaia. Eu não estou falando aqui nada que não é real. São 10 milhões. São 10 milhões. Eu vou citar, ele vai ter o direito de resposta. E se puder restituir o tempo. Mas são 10 milhões. São 10 milhões de brasileiros deputado, que infelizmente não tiveram acesso à educação Pedro adequada e ficaram analfabetos não porque quiseram, mas porque não tiveram esse direito garantido. E aí fica claro qual é a intenção dessa moção, é demonizar os professores, demonizar a educação. E não foi colocado nem o ponto específico aqui, nem foi citado o que é que danado o professor falou na fala do deputado Gustavo Gaia. Então, trazer aqui um ponto para concluir essa questão, caro presidente, de que nos preocupa quando a gente tem uma interdição e uma simplificação do debate da história, porque isso reproduz, e o nobre deputado Gustavo Gaia vai ter direito de resposta, isso reproduz falas como nordestinos perderam a capacidade de pensar, a capacidade cognitiva da população da África é o que justifica as ditaduras. Quando a gente não debate de maneira séria a história dentro das nossas escolas, a gente reproduz esse tipo de preconceito, esse tipo de pensamento reducionista, que não só é uma afronta ao povo nordestino, que não perdeu a capacidade de pensar. Eu conheço, inclusive, muitas pessoas que são analfabetas, como a gente diz, de pai, mãe e parteira, que tem capacidade de pensar, de gerir a sua família, de fazer as suas funções e votar também no presidente que cuidou do Nordeste brasileiro, do presidente que investiu no Nordeste e que trouxe transformações. Isso são dados efetivos. Então, a gente quer sim que tenha debate de história dentro da sala de aula, que a escola seja debatida para que a gente não escute coisas como o Nordeste desaprendeu a pensar ou a África tem ditadura porque o povo não tem QI ou não tem cognição. Essas coisas que a gente quer que sejam enfrentadas na escola. Presidente, meu nome foi citado 3 vezes. Eu quero pedir meu direito de fala, de resposta, por favor. Será concedido logo após as falas. Deputada professora Luciene Cavalcante, pelo tempo de liderança, 2 minutos.